Hermínio, que tinha sido anunciado em Susã, para que ele o mostrasse a Ester e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder a favor do seu povo. Atar retornou e relatou a Ester tudo que Mardoqueu tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha? Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Ester. Aleluia! Otávio, me dá um pouquinho de retorno aí. Querido, eu quero começar lhe dizendo o seguinte: Deus lhe concederá posições. Eu acho que você podia ter feito um pouco melhor. Deus vai te dar posições. Deus te dará recursos. Deus te dará influência. Para quê? Nós temos que entender algo, para que você não venha pensar que se trata de você apenas. Deus colocou Ester onde ela estava porque não se tratava apenas dela. A posição de Ester não poupou apenas a sua própria vida, mas a vida de um povo. Por isso Deus dá autoridade, posição. Por isso que Deus dá prosperidade, riqueza. Tudo isso tem um propósito, amém? Só que se você não entender o porquê Deus está te dando, ou Deus te dará coisas, você achará que é somente para si mesmo. Você vai começar a pensar que Deus se importa apenas consigo. E talvez você fique preocupado apenas com os seus próprios interesses. Se Ester estivesse preocupada com seus próprios interesses, aquele povo talvez teria sido socorrido por outra pessoa fora do domínio de Ester. Porque o que Mardoqueu disse aqui para Ester era verdade. Se ela não usasse da influência, da autoridade e da posição que Deus havia conferido a ela, socorro se levantaria de outro lugar. Deus ia de alguma forma sustentar aquele povo, Deus ia de alguma forma livrar aquele povo. Mas Deus, sabendo quem era Ester, conhecendo o coração de Ester, sabia que Ester ia se posicionar, ia usar a posição que Deus havia dado a ela em prol de um povo. E isso Deus vai fazer com muitos de nós, o que Ele vai colocar nas nossas mãos é em prol de um povo. Ah, não, irmão. Pai, me ajuda aí. O que Deus vai colocar nas suas mãos é em prol de um povo. E Deus vai fazer isso, querido, porque não depende apenas de si. Não é só para você. Deus espera que outros também possam
depender daquilo que te vai ser confiado. Deus vai pôr, talvez, riquezas na sua mão, porque tem pessoas dependendo disso. Deus não dá autoridade, querido, ou qualquer outra coisa semelhante para que o indivíduo seja o único beneficiado. Ele sempre está pensando num povo. Repita isso comigo: Deus está pensando num povo. Irmão, Deus não é Deus do seu umbigo, como muitos de nós achamos que Ele é. A razão de Deus te abençoar transcende você. Aprenda a olhar a bênção que Deus promove na sua vida como algo que se estende além de você. Nós gostamos de, às vezes, ter uma oportunidade para contar a bênção que Deus nos deu, mas dificilmente você vai ouvir alguém querer contar uma bênção do que Deus fez na vida dele e através dele para outras pessoas. E a razão de Deus te abençoar vai ultrapassar você, querido. Deus disse para Abraão que por meio dele, todas as famílias da terra seriam o quê? Benditas, abençoadas. Veja que a bênção sobre Abraão não era a bênção apenas sobre uma única pessoa, mas uma bênção sobre toda a terra. Porque Deus está preocupado com o povo, amém? Eu vou dizer de novo, Deus está preocupado com o povo, amém? Você tem um carro e você acha que o carro serve só para você, mas serve para outras pessoas além de você. Você tem uma casa e você acha que a casa serve só para você, mas serve para outras pessoas além de você. Você tem recursos financeiros, mas você acha que só serve para você. Não, mas serve para outras pessoas além de você. Você tem sabedoria e não é para o seu próprio benefício, é para que outras pessoas possam desfrutar da sabedoria que está sobre a sua vida, amém? Você tem dons, mas não é para servir a si mesmo, para servir outras pessoas, amém? Você tem influência, mas não é para você alcançar lugares apenas para si mesmo, é para você colocar pessoas em lugares específicos que Deus espera que elas estejam, amém? O problema é que muitos acabam não sabendo lidar, ou não entendem o porquê de se estar em certas posições. Alguém aqui é favorecido em alguma área da sua vida e está em alguma posição de destaque? No seu trabalho, não sei aonde, na faculdade. Se Deus te colocar em alguma posição de destaque, favorecer você, passe a olhar que Deus está vendo além de você. Ou você quer ter uma posição de destaque para alguém bater nas suas costas e te elogiar? Você gosta de tapinha nas costas? Ou você está buscando posições para que você seja louvado pelos homens? Você quer ser reconhecido por alguém? Meu irmão, se o seu coração busca a posição para ser reconhecido por alguém, fique tranquilo, você vai demorar um tempo até chegar nesse lugar de autoridade. Mas, se você busca autoridade porque você quer servir pessoas, ela está aí muito próxima de você e Deus vai te dar para que pessoas sejam abençoadas por você. Deus coloca homens e mulheres no poder, mas infelizmente homens e mulheres no poder não sabem lidar com o poder, porque eles não estão buscando o interesse de um povo, mas o seu próprio interesse. Se Esther aqui não estivesse preocupado com o interesse do seu povo, esse povo talvez teria passado dificuldades. Mas ela entendeu, e ela entendeu porque houve alguém que mostrou para ela que a posição que ela estava era para um propósito. Querido, Deus vai usar pessoas para te mostrar que lugares que você vai chegar é para um propósito. Amém? Por isso Deus levanta Mardoqueus para mostrar que não é algo apenas sobre si, mas sobre os outros. Veja algo aqui no texto. Mesmo depois de Esther tomar conhecimento da intenção de Amã, porque Amã era um inimigo do povo judeu. Ele queria matar o povo judeu. Ele tinha raiva, ódio. E ele tinha autorização do rei Xerxes para poder aniquilar todos os judeus. E mesmo depois de Esther tomar conhecimento por meio de Mardoqueu, aquilo que Amã pretendia fazer, mesmo depois disso, Esther não dá a resposta que Mardoqueu esperava. Porque Mardoqueu falou assim: vá até Esther e fala para ela da intenção de Amã.
mostra para ela o edito que foi promulgado e que vai todo mundo morrer na data tal. Quando Mardoqueu envia até Esther para contar aquilo que ele sabia, Mardoqueu esperava com que a resposta de Esther fosse imediata. E não que a resposta de Esther fosse aquela que ela deu para Mardoqueu. Porque aqui no texto, o que Esther fala? Esther envia aquele servo de volta a Mardoqueu com uma resposta contrária que Mardoqueu esperava ouvir. Ela fala para ele, ora, vai lá e avisa para Mardoqueu que eu não posso entrar de qualquer jeito na presença do rei. Eu só posso chegar na presença dele quando ele estende o cetro. Já tem 30 dias que o rei não me chama para a sua presença. Essa não era a resposta que Mardoqueu estava esperando. Quando ele diz para Atá levar a informação para ela, ele estava esperando com que ela, de imediato, se você ler o verso 8, você vai ver que ele esperava que de imediato ela pudesse ir até o rei, que era o esposo dela, e interceder por aquele povo. Mas faltou para Esther o entendimento do que a posição que ela tinha, que ela precisava fazer segundo a posição que ela tinha. Mardoqueu teve que mostrar para ela, Esther, não era essa a resposta que eu estava esperando de você. Eu trouxe ao seu conhecimento esse fato, que Amã quer aniquilar o nosso povo. Não foi para você mandar essa resposta de volta para mim, dizendo que você não pode entrar na presença do rei. Eu te dei a conhecer esses fatos, Esther, porque Deus te colocou numa posição, e talvez nem mesmo você está sabendo, mas Ele te colocou nessa posição para uma hora como essa. Ele te deu influência para uma hora como essa, para que você pudesse servir de vida para um povo, para que você pudesse servir de ajuda para um povo. Amém, querido? Na cabeça de Esther, ela não poderia se chegar ao rei, ao menos que o rei solicitasse a sua presença, mas foi aí que Mardoqueu acabou sendo usado para mostrar para Esther o que ela não estava vendo. Eu vou repetir o verso 12, 13 e 14. Diz assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, olha só, mandou dizer-lhe, não pense, diga não pense. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Observe aqui o que Mardoqueu diz: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Ele teve que fazer Esther entender a posição na qual ela se encontrava. Deus vai usar Mardoqueu na sua vida para mostrar que o que está nas suas mãos é para um propósito específico. Ela era rainha, mas não estava entendendo a posição que ela se encontrava. Você é um filho de Deus e muitas vezes não está entendendo a posição que você se encontra, mas eu estou aqui como um Mardoqueu de Deus nessa noite para te dizer: o que Deus está te colocando não serve apenas para você, mas serve para outras pessoas também. Fato é que Esther não estava até aquele momento pensando ou entendendo a posição que lhe fora concedida. Sabe, irmão, tem gente que sai literalmente do nada. Do nada. Nada no sentido de não ter nada na vida. E eles alcançam posições, adquirem status, riqueza, fama, autoridade e ou acabam se perdendo no meio delas, ou não entendem que o que receberam também é para os outros. Tem um monte de gente assim, não tinha nada na vida. Subiu algumas posições, ou se perdeu no meio da posição, ou não entendeu que Deus levou ela até lá, porque ela precisava servir um povo, porque tinha um povo que dependia dela, da posição que Deus colocou ela. Irmão, eu sempre, desde o início, graças a Deus, nem todo mundo é assim, mas desde o início eu entendi que o lugar que Deus me colocou não era para me servir, era para servir a outras pessoas. Aonde você está? Deus te quer servindo aí. Eu vou dizer de novo, onde você está, Deus te quer servindo aí. Posso dar uma palavra? Dinheiro não é o propósito, pessoas é o propósito.
A autoridade não é o propósito. O que você faz com a autoridade em prol das pessoas é o propósito. Influência não é o propósito. Pessoas é o propósito. Por que Deus vai te dar influência, autoridade, riqueza, prosperidade? Porque Ele está olhando para pessoas além de você. Ele está querendo dizer, por meio de fulano de tal, aquela família foi abençoada. Como Ele diz aqui em Gênesis 10, se eu não me engano, que Deus fala para Abraão, por meio de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Joaquim, por meio da sua vida, Deus quer abençoar outras pessoas. Anderson, por meio da sua vida, Deus quer abençoar outras pessoas. Rose, por meio da sua vida, Deus quer abençoar outras pessoas. E assim, sucessivamente, por cada um de nós, o que Deus coloca nas nossas mãos, tem outras pessoas envolvidas. Amém? O propósito de Esther não era apenas ser a esposa do rei, ou usar uma coroa na cabeça e ser chamada de rainha. Sabe qual era o propósito dela? Pergunta para mim, qual era, pastor? Livrar um povo de uma morte. Qual era o propósito de Esther? Livrar o povo da morte. Foi para isso que ela foi colocada lá. Para servir de instrumento de livramento para outras pessoas. Não era só ser chamada de esposa do rei ou carregar um título de rainha. Era para servir de vida para outros. Amém, querido? Amém. José, lá no Egito, ele entendeu a posição que Deus havia dado a ele. Certa vez, quando ele se revelou aos irmãos dele, os irmãos dele ficaram preocupados, porque acharam que José ia se vingar dos irmãos, porque os irmãos o haviam vendido como escravo. Só que depois de muitos anos, de tudo que José passou, até onde José chegou, a governador do Egito, a vice-rei do Egito, não havia ninguém mais importante no Egito do que José. Acima dele só havia o faraó. Então José se revela aos seus irmãos, e os seus irmãos temerosos, achando que José ia se vingar, José vira para eles assim e diz, agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Veja, Deus não apenas colocou Esther como esposa do rei, Deus não colocou José apenas como governador sobre todo o Egito, Deus colocou eles como promotores de vidas para outras pessoas. Deus vai te colocar em lugares, Deus tem te colocado em lugares para que você traga vida para aquele lugar, amém? Deus vai pôr recursos em suas mãos, deixe que isso promova a vida. Deus vai lhe dar autoridade sobre lugares, deixe que isso promova vida. A sua voz será expandida e você vai se tornar um influenciador, deixe que isso traga vida, amém? Posso ouvir um amém? Amém. E o quanto antes nós entendermos que não é sobre o eu, mas sobre o nós, o quanto antes poderemos ser pequenos agentes promovedores de bênçãos. Diga para o seu irmão, não, diga para ele, irmão, você pode ser um pequeno promovedor de bênçãos. Talvez você está esperando chegar em lugares altos para poder fazer algo para alguém. Deus está te dizendo, ainda na sua pequenez, comece a promover bênção na vida das pessoas. Porque você já tem, ainda que seja pequeno, um pequeno nível de influência, um pequeno nível de autoridade, um pequeno nível de prosperidade, uma pequena posição, sirva de bênção para as pessoas. Seja um pequeno promovedor de bênçãos. Amém, querido? Cumpra o que você pode com o que você tem nas mãos agora. O que é que você tem nas mãos agora? Se alguém falar que é os dedos, vai apanhar. O que você tem nas suas mãos agora? Isso é engraçadinho, né? Seja um promovedor de bênção com o que está nas suas mãos agora. Deus perguntou certa vez para Moisés, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Moisés falou assim para ele, eu tenho um cajado. Aí Deus falou, joga esse cajado no chão. Ele jogou no chão, o que aconteceu com o cajado? Virou aquele cajado,
virou uma serpente. Aí Deus falou para ele: estende as mãos e pega ela. Ele estendeu e pegou. Sim ou não? Aquele cajado se tornou no quê para Moisés? Autoridade. Para quê? Para libertar um povo da escravidão e levar um povo para a vida de Deus. O que você tem nas suas mãos? Ainda que seja pequeno, use em prol de alguém. Amém, querido? Eliseu certa vez perguntou para aquela viúva, lembra daquela viúva que não tinha nada na casa dela, apenas uma pequena botija de azeite? Lembra? Eliseu vira para ela e fala assim: o que você tem aí contigo? Ela falou assim: a tua serva não tem nada, a não ser uma pequena botija de azeite. Eliseu vira para ela: faz o seguinte então, sai, vai nos teus vizinhos, pega o tanto de vasilha que você encontrar, tudo que você puder encontrar de vasilha, pega, entra para dentro da tua casa com teus filhos, fecha a porta e derrama. Ela foi e obedeceu a palavra do profeta, e ela fez o quê? Ela começou a derramar o azeite. Enquanto tinha vasilha, tinha o quê? Azeite. Mas ela não tinha nada, irmão, ela só tinha azeite. Ela não tinha mais nada. Era pouquinho que ela tinha. Mas o pouquinho que ela tinha, multiplicou. Sabe o que ela pôde fazer com aquela multiplicação? Ela pôde pagar a dívida dela, porque o marido dela morreu e deixou uma dívida que ela não podia pagar. Os credores vieram até ela e queriam levar os filhos como escravo. E ela recorreu ao profeta. O pouquinho que ela tinha, Deus multiplicou. Ela pôde pagar a dívida e ainda pôde viver com o restante do que sobrou com os seus filhos. O pouco que você tem, Deus pode multiplicar. Aprenda a compartilhar do pouco que você tem. Eu posso ouvir um amém? Amém. O azeite multiplicou enquanto havia vasilhas. Do nada dela houve abundância, suficiente para pagar suas dívidas e preservar a sua vida e a vida de seus filhos. Irmão, vou te dizer uma coisa: Deus ama partir do pouco ou do nada. Deus ama. Foi do nada que Deus fez tudo. E Ele ama partir do pouco, porque assim a sua glória se torna cada vez maior. A sua glória se torna cada vez mais evidente. É por isso que eu disse: você pode ser um pequeno promovedor de bênçãos, ainda que agora você tenha pouco. Você tem pouco? Você pode ser um promovedor de bênção. E Deus pode pegar esse pouco e fazer muito disso aí. Mas você tem que aprender a ser fiel nesse pouco. Amém, querido? Algum tempo, eu tenho estado com um versículo no meu coração já tem um tempo. O versículo que Jesus fala lá em Lucas 16:10. Ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Deus, Ele te deu, ainda que seja pouco. Ele espera que através desse pouco, você seja fiel e isso possa multiplicar nas suas mãos. E outras pessoas serem abençoadas. Ah, mas Deus, eu não tenho, eu tenho arroz e feijão em casa. E chegou necessitado aqui para mim. Querido, se você tem arroz e feijão na sua casa e bateram na porta pedindo ajuda, reparta, porque Deus vai multiplicar. Amém. Quando Elias foi até aquela mulher, aquela viúva, ela também não tinha nada. Ela tinha um pouquinho de azeite e um bocado de farinha. Ela virou para o profeta e falou assim: ó, a tua serva não tem nada. O que eu tenho aqui é isso aqui, eu vou fazer um bolo e eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. E chega um esfomeado Elias. Ora, a mulher não tinha nada e chega alguém com necessidade, precisando comer. Mas porque ela repartiu, o que Deus fez? Multiplicou. A fidelidade no pouco é a expressão de alguém que entendeu a sua utilidade, mesmo em meio em coisas pequenas. Sabe, irmão, nós temos que aprender a ser fiéis nas pequenas coisas que Deus tem nos dado. Se é posição, se é influência, se é autoridade, se é dinheiro, eu não sei. Mas nós temos que aprender a ser fiéis nessas coisas. Muitos querem ser o autor de grandes obras. Muitos querem
ser os construidores do palácio, mas são poucos que querem ser aqueles que lançam os primeiros tijolos, sabe? Tem gente que quer se gloriar na obra depois de pronta, mas cadê aqueles que estão contribuindo com um pouco antes dela estar pronta? Você tem pouco, querido, você pode contribuir para que algo se torne maior. Eu vou dizer de novo, o pouco que você tem pode fazer com que algo se torne maior. Só que nós amamos o glamour. Não, eu quero ser conhecido pelo palácio depois de pronto. Mas quem quer ser conhecido por lançar o primeiro tijolo? Quem quer ser conhecido por ter furado os buracos para fazer o alicerce? Geralmente esses daí são os que podem fazer pouco. Se você tem pouco, invista isso. E eu não estou falando necessariamente de dinheiro, querido, eu estou falando daquilo que Deus está dando para você. Invista isso, amém? Amém? Deus está sempre liberando pequenas frações de autoridade, influência, prosperidade ou riquezas, para nos provarem como lidaremos com elas, antes de nos colocar em posições onde muitos serão alcançados. Deus está provando você, irmão. Como, pastor, que Ele está me provando? Com um pouco que Ele te deu. Ele quer te colocar no mais, amém? Vou dizer de novo, Ele quer te colocar no mais, amém? Só que Ele está te provando, e sabe como é que Ele faz isso? Ele vai te dando pequenas frações de coisas, pequena fração de autoridade, para ver se você não se embriaga com a autoridade, e você não se perde no meio dela. Ora, Deus sabe qual é o nível de autoridade que eu consigo carregar, querido. Se Deus me der uma autoridade que eu não consigo carregar, eu vou morrer debaixo da própria autoridade que Deus me deu. Deus está nos provando naquilo que Ele nos deu, mesmo que seja pequeno, porque Ele está liberando. Aí Ele olha para você e Ele fala assim, ó, ele tem pouco recurso financeiro, mas ele está sendo fiel nesse pouco recurso. Eu posso derramar mais sobre ele. Ó, ele tem pouca influência ali no meio do trabalho dele, mas ele está me honrando nessa pouca influência, ele está abençoando pessoas ao redor dele, ele está servindo pessoas ao redor dele, eu vou investir ele um pouco mais de influência, eu vou promover ele a um patamar acima, a um nível acima, eu vou investir ele um pouco mais de autoridade, porque é assim que Deus vai fazendo, Ele vai nos dando frações, Ele não libera tudo de uma vez, e Ele vai fazendo isso para provar o nosso coração, para que essa palavra que Jesus disse em Lucas 16, para ver se realmente vamos ser fiéis no pouco, porque se formos de fato fiéis no pouco, vamos ser no muito. Por isso eu disse aqui no início que é preciso entender o porquê de recebermos posicionamento da parte de Deus. Entenda por que Deus está colocando coisas na sua mão. Veja isso. Se Esther fosse a pessoa errada no lugar certo, preste atenção no que eu disse. Se Esther fosse a pessoa errada no lugar certo, ela iria se embriagar com a sua posição de rainha e não daria importância para o seu povo. Por que Deus colocou Esther lá? Porque ela era a pessoa certa, no lugar certo. Tem um monte de gente no lugar errado, ou melhor, no lugar certo, mas do jeito errado. E aí, não se preocupa com as pessoas que estão ao redor dela. E acabam querendo servir apenas a si mesmo. Esther, por exemplo, ela poderia, depois que a notícia chegou para ela, se ela não se preocupasse com aquele povo, ela poderia falar assim, que importa mais do que eu ter me falado isso? Eu sou a esposa do rei, eu sou a rainha. Se morrer todo mundo, está tranquilo, pelo menos eu não vou morrer, eu vou me safar, eu sou a rainha. Se ela fosse a pessoa errada no lugar certo, ela não se preocuparia com aquelas pessoas. Teria se embriagado com a posição que ela tinha. Tem gente assim, alcançam certos lugares e passam a desprezar os outros. Irmão, tem gente que fala assim, ó, agora eu tenho dinheiro e eu não ando mais com a ralé. Talvez esse possa não ser você, e eu espero que não seja. Mas tem gente que não tinha nada, agora alcança alguma coisa e quer parar de andar com os outros. O que é isso?
É pessoa que recebeu algo, mas era pessoa que não tinha condição de receber aquilo ainda. Esther estava naquela posição porque ela tinha condição de responder a algo que aquele povo ia precisar. Tem gente que alcança coisas e quer parar de servir os outros e começar a servir apenas a si mesmo. Não, agora eu fiquei rico e eu não ando mais com pobre. Agora eu tenho autoridade e influência, quem quiser falar comigo tem que marcar na minha agenda. Ô irmão, olha para mim, pelo amor de Deus. Que Deus me guarde do que eu vou dizer. Mas daqui uns 10 anos, 20 anos, e eu vou chegar lá, que eu tiver influência, eu quero continuar sendo o mesmo desde o princípio. Sabe? Eu não quero virar para aquele humilde que só tem 2 dentes na boca, um para doer à noite e outro para furar a uva, e falar assim para ele, marca na minha agenda. Porque é sério, irmão, tem gente, tem pastor, tem pregador, tem homens que são assim, o fulano precisa do cara ali agora, aí ele fala assim, não, marca um horário na minha agenda com a minha secretária. Ah, pastor, mas o cara tem milhares de pessoas ao redor dele todos os dias. Paulo falou assim, eu me gastarei e me deixarei gastar pela igreja de Deus. É porque agora nós temos um monte de super-homem que acha que é mais importante porque chegou em lugares de autoridade, de posição, não precisam mais atender pessoas. Irmão, quando nós estivermos com 10 mil membros, você não pôs fé, né, irmão? Quando nós estivermos com 20 mil membros, pastor, mas a cidade não tem 20 mil pessoas, não quero saber, Deus vai trazer. Eu quero continuar sendo a mesma pessoa simples de antes. E desde o melhor de condição financeira ao mais humilde de condição financeira, eu quero estar acessível a Ele. Talvez você não me tenha na sua vida o tanto que você gostaria, mas isso não significa que eu estou fechado para você. Eu entendo que a autoridade que Deus me deu é para te servir. Eu entendo que o que está sobre mim é para trazer vida para você. É para abençoar você. Você entende que o que Deus está colocando aí em você é para outras pessoas também? Então, o dia que Deus te der autoridade, sirva pessoas. O dia que Ele te der influência, colabore com elas. Quando Ele colocar riquezas na sua mão, saia distribuindo, porque a Bíblia diz assim que mais bem-aventurada coisa é fazer o quê? Mas alguns pensam que porque subiram um nível, precisam desprezar os outros. Agora só ando com gente do meu nível. Eu não sabia que subir de nível significava perder a humildade. E Jesus que o diga, né? Porque Jesus desceu o nível para andar com quem não tinha nível, para subir o nível deles. Deus, querido, eu vou te dizer, Ele vai colocar você em posições de destaque. E eu espero de verdade que você nunca se esqueça que o propósito são pessoas. Jesus esvaziou de si mesmo, porque o propósito era o quê? Pessoas. Jesus fez o caminho inverso, nós queremos fazer o caminho errado. Nós queremos posição para que pessoas nos sirvam. Deus te dá posição para você servir pessoas. Não se esqueça disso. Porque é para promover vida que Deus lhe concede coisas, e não apenas para você somente usufruir delas. Escute o que eu vou dizer aqui, é algo, é sério, que eu vou lhe dizer agora. Porque foi o que Mardoqueu disse aqui para Esther. Se você não fizer nada com o que Deus está te concedendo, escute o que eu vou dizer. Eu vou até tomar uma água, porque eu quero que você preste bastante atenção. Foi por isso que eu citei a passagem de Lucas 16. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Ouça isso aqui. O que eu vou dizer é seríssimo. Porque não envolve apenas você. Envolve outras pessoas além de você. E Mardoqueu disse isso aqui para Esther. Se você não fizer nada, Esther, com o que lhe foi concedido,
Deus levantará outro que fará. Socorro e livramento surgirão de outra parte. E porque você escolheu não agir como se era esperado, alguém fará o que você deveria fazer e você vai perder o que lhe foi concedido. Eu vou dizer isso aqui de novo. A posição que Deus te deu, a autoridade que Deus colocou nas suas mãos, é em prol de um povo, é em prol de pessoas, é para servir alguém. Só que se você não usar o que Deus te deu, Ele vai levantar outro que fará exatamente aquilo que você deveria ter feito, e você vai perder aquilo que Deus te deu. Porque é exatamente isso aqui que Mardoqueu disse para Esther. E ele disse mais: não é só você não, viu, Esther? Não é só você que vai perder a posição que você tem, não. A sua casa, a casa do teu pai também vai perecer. Veja, quando você deixa de usar, de abençoar pessoas com aquilo que Deus te deu, não é só você. Outras pessoas também vão sofrer, porque você não está entendendo a posição que Deus lhe confiou. Quem entendeu, diga amém. Verso 14, eu vou repetir. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Hoje, querido, Deus está nos provando com aquilo que já nos foi confiado. Deus está te provando com aquilo que Ele já te deu. E o fato de talvez não termos mais, ou estarmos em posições maiores, é porque ainda não estamos fazendo tudo o que podíamos com o que já temos. Posso dizer isso de novo? Deus está te provando com aquilo que Ele já te confiou. E talvez eu e você não temos mais, e não chegamos em posições maiores, porque ainda não fizemos tudo o que podíamos com o que já recebemos. Você já fez tudo o que podia com o que você recebeu da parte de Deus? Se você já fez, esteja pronto, porque Ele vai derramar mais. Agora, se não estamos recebendo mais, a pergunta é: será que eu estou fazendo tudo o que eu podia com aquilo que Deus já colocou nas minhas mãos? Será que toda a autoridade que Deus me deu, eu estou abençoando pessoas o quanto Deus espera que eu possa abençoar? Será que os recursos que Deus colocou na minha mão, eu já estou usando todo ele em favor daquilo que Deus espera? Porque, querida, na hora que você estiver fazendo do jeito que Deus espera, é que virá mais de Deus. Lembre-se que o azeite só continuou sendo multiplicado enquanto aquela viúva tinha vasilhas consigo. Quando elas se acabaram, o azeite cessou de multiplicar. Deus derramou, querido, até o limite dela, mas não até o limite dele. Até quando que o azeite multiplicou? Enquanto tinha? O limite era de quem? Era de Deus ou era da mulher? Quando você usar tudo que Deus te deu até o seu limite, deixa eu te dar uma palavra, aí vai entrar o ilimitado de Deus. Se ela tivesse mais, Deus teria derramado mais. Deus sabe exatamente a hora em que mais pode ser liberado sobre nós. Só que Ele vai olhar e Ele vai falar: deixa eu ver o tanto que Ele tem usado daquilo que eu tenho dado para Ele. Ele já usou tudo que Ele podia. E Ele foi fiel em tudo que Ele podia ser. Então agora está na hora de derramar mais. Está na hora de liberar mais azeite, amém? Se hoje o que você pode fazer é abençoar a poucos, abençoe esses poucos, porque amanhã Deus trará mais para serem abençoados, e junto com eles virão também mais autoridade, prosperidade e influência. Faz o que está ao seu alcance, irmão. Faça como Deus disse para Moisés: o que está na sua mão, lança, joga no chão. Moisés pegou um cajado, um pedaço de árvore, jogou no chão e aquilo se tornou vida. Ainda que foi em forma de serpente, mas uma serpente viva. Pega o que está nas suas mãos, lança isso e isso vai virar vida. Amém. Apenas entenda que são para momentos como esses que Deus te concede coisas, porque não é só sobre você, mas sobre nós.
Esther foi posta lá, naquele lugar, porque não era só sobre ela, era sobre um povo. Estamos aqui porque não é só sobre eu, é sobre nós, é sobre uma cidade, é sobre um estado, é sobre um país, uma nação, é sobre uma geração. É por isso que Deus vai te dar coisas. Amém? Deus vai pôr dons aí em você, habilidades em você. Eu tenho gostado de ver algumas pessoas aqui na igreja, né? Se desenvolvendo, o Otávio, o João, pessoas que estão se capacitando, porque o que eles estão fazendo, o João, quem não sabe, o João é designer dos bons, amém? Cadê? Aqui, está aqui. Ó. O João é designer dos bons, vai ganhar muito dinheiro esse menino, já tem muito tempo que eu falo isso para ele, vai ganhar muito dinheiro, mas qual é o propósito do dinheiro? Comprar uma Porsche? Ou comprar um iPhone novo, João? O Otávio, por exemplo, né, tinha lá o estúdio dele, está investindo na área. Não é só para nos abençoar aqui. Ele tem condições de futuramente abençoar outros lugares. E se o que eles estão fazendo é algo que Deus colocou nas mãos dele, e eles forem fiéis no pouco que Deus está dando, meu irmão, o céu é o limite. Amém. E aí Deus vai olhar e falar, rapaz, não é que de uma mesinha velha, um teclado de R$400, uma cadeira qualquer, um notebook, o cara não desenvolveu, rapaz, onde que já está? Eu acho que eu posso melhorar esse negócio para ele. Eu acho que eu posso dar um espaço maior para ele. Eu acho que eu posso fazer dele um produtor. Eu acho que eu posso colocar uma produtora na mão dele. Nossa, quem que é aquele cara? Ah, aquele cara era o que ficava mexendo na mesa de som lá da igreja. Agora ele tem um estúdio. Ele é dono de um como é que chama? É promotora que chama, né? Produtora de eventos. Quem que é aquele cara? É aquele cara que tocava bateria na igreja, rapaz, o cara, ele é o designer gráfico dos caras mais top da galáxia. Quem é você? O que está nas suas mãos? Não interessa o que você tem que fazer. Se você fizer do jeito que Deus espera, entendendo que te foi confiado, se eu e você fizermos o que Deus colocou nas nossas mãos, querido, você vai ser reconhecido. Não importa onde você esteja. Amém? Você vai ser o melhor no seu trabalho. Se brincar, você vai tomar até a posição do seu chefe. Credo, pastor, você exagerou. Eu vou ser chefe do meu chefe, Você vai ser chefe do seu chefe. Sabia que, é sério, Jacó, quando chegou lá, diante de Labão, Labão contratou Jacó para trabalhar para ele. E Labão era trapaceiro. E ele ficava, trapaceando com Jacó. E Labão tinha muita condição, muitos gados, muitas coisas. Só que ele cresceu tanto, a ponto de passar Labão. E antes servo, agora ele já estava na posição de senhor. Ah, pastor, você está falando aí que eu posso chegar acima do meu patrão? Pode, irmão, você pode comprar a empresa do seu patrão, se é o que Deus tem para você. Mas você vai ter que aprender primeiro, querido, e entender o que Deus está confiando para você, o que Ele está colocando nas suas mãos. Amém? Ou você quer ficar trabalhando a vida inteira para os outros? Você quer ser empregado a vida inteira? Tem empresários aqui, ó. Só o fundinho ali que disse, né? Eu vou dizer de novo, porque os da frente também digam. Tem empresários aqui. Mas Deus vai te dar uma empresa para quê? Para empregar pessoas. E não é empregar pessoas com um mísero salário mínimo não, tá, irmão? Eu vou dizer de novo. Você não é para você empregar pessoas com mísero salário mínimo não, tá? Porque se você fizer isso, você está sendo igual a todo mundo. Deus quer que você possa fazer mais pelos outros.
Ô pastor, aí eu quebro. Irmão, você é diferente das pessoas. Você é diferente do mundo. Amém? Você não tem medo das coisas faltar. Você sabe que quanto mais você libera, mais de Deus vem para você. Amém. É simples assim. Mas entenda aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E não deixe isso morrer. Porque se você não fizer o que Deus espera que você faça, outro será levantado. Socorro e ajuda virão de outro lugar, de outra parte, para fazer aquilo que você deveria ter feito. Quem entendeu essa palavra? Você recebe essa palavra? Pastor, qual é o tema dela? O tema dela é posicionados para abençoar. Você recebe posição para abençoar pessoas. Fica de pé no seu lugar.